Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta e agora vamos falar de novo dele. Quem? Gilmar Mendes, o paladino dos criminosos. Gente, trouxe agora há pouco a matéria falando que Gilmar Mendes mandou soltar pela segunda vez um cara, envolvido em corrupção. Mas isso não é novidade. Agora eu vou trazer uma matéria para vocês aqui que uma decisão dele pode bagunçar, atrapalhar e acabar com um processo contra um, eu ia dizer cidadão, mas um cara que rouba o povo brasileiro não é cidadão, contra um criminoso. O cara já estava praticamente no final do processo. Gilmar Mendes dá uma decisão que muda tudo e o pior não está aí. O pior é que com a decisão de Gilmar Mendes, o crime tem 100% de ser prescrever e o cara ficar livre, leve, solto e gastando o nosso dinheiro. Se inscreve no canal, aperta aí o sininho das notificações, daquele joia bacana, porque vocês são maravilhosos. Olha, divulga os vídeos, compartilhem, gente, ajuda aí a gente, poder crescer o canal. Bom, Edson, tô melhor já, cara. A voz ainda tá um pouco meia coisa, mas tô melhor. Um abraço pro Edson de Virgílio, que é gente finíssima, tá sempre comentando os nossos vídeos aí. Bom, gente, vamos aqui a matéria. Decisão de Gilmar Mendes deve levar à prescrição primeira ação contra suposto operador do PSDB. Vocês entenderam isso aqui? Gilmar Mendes, gente, defendendo criminoso, cara, não é novidade. Uma decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deve levar o primeiro caso da Lava Jato de São Paulo, que acusa o ex-diretor da Dersa, estatal paulista de rodovias, Paulo Vieira de Souza, de desvios de 7,7 milhões de reais em desapropriações no Rodoanel Sul, a prescrição. No processo, o ex-diretor, conhecido como Paulo Preto, é réu sobre suspeita de peculato, desvio de dinheiro público, inserção de dados falsos no sistema de informação e formação de quadrilha. Pouquinha coisa que o cara fez, Pouquinha coisa. A decisão liminar urgente e provisória, preste atenção nisso, gente, olha, presta atenção. A decisão liminar urgente e provisória do ministro, assinada na quarta 13, anula a fase final, gente. Preste atenção, anula a fase final. Ou seja, o processo já estava no finzinho, a caneta já ia... A fase final do processo e reabre a possibilidade de produção de provas por parte dos réus, fazendo com que a tramitação seja mais demorada. Ou seja, o que ia ser punido com rapidez vai ser simplesmente... Deixa eu ver, cadê? Tem mais coisa aqui? Tem, peraí, gente, deixa eu só passar aqui. Pula isso aqui. Sobe. Peraí, só um segundinho. Aqui, peraí. Aqui, pronto. Tem mais coisa aqui, gente. Peraí, deixa eu só pular aqui. Pronto. Aqui, ó. Como Paulo Preto completa 70 anos no dia 7 de março, idade em que o tempo para que um possível crime se reduz à metade, as acusações devem prescrever. Olha como Gilmar Mendes é bonzinho. Há 2 semanas, o Ministério Público Federal havia pedido em suas alegações finais que o ex-diretor fosse condenado a cerca de 80 anos de prisão. Depois dessa manifestação, as defesas deveriam apresentar os seus argumentos finais e então a juíza Maria Isabel do Prado daria a sua sentença. Mas o advogado de Paulo Preto, José Roberto Santoro, recorreu às instâncias superiores, afirmando que as defesas do caso não tiveram tempo de produzir as provas necessárias para os seus clientes. Tanto tempo ainda foi pouco. O pedido foi negado pelo TRF3, Tribunal Regional da Terceira Região, e pelo STJ, Supremo Tribunal de Justiça.
Relator das liminares, Gilmar Mendes, olha, vou repetir de novo para vocês aqui. Relator das liminares do caso, Gilmar Mendes acatou as solicitações. Eu não entendo, gente. Duas instâncias negam. Mas a palavra única do Gilmar Mendes é a que vale. Mas, enfim. Continuando, onde foi que eu parei? Cadê? Volta aqui, eu perdi aqui. Sim. Tá. Acatou a solicitação e determinou o retorno à fase anterior, ou seja, um retrocesso no processo. Aquilo que já estava concluído é igual aquele joguinho, pessoal, que aquele jogo da vida que a gente joga lá. Joga o dado aí, pula uma casinha, duas casinhas, três casinhas daqui. Casinha que você cai, você vai ler. Por favor, volte 3 casinhas. Aí você, 1, 2, 3, volta de novo para trás. Mais ou menos isso que o Gilmar Mendes fez com o processo. Neste juízo prévio e provisório, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus, sobretudo em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, disse o ministro em sua decisão. Ministro Gilmar Mendes, o paladino dos criminosos. Por meio de nota, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo afirmam que a decisão poderá causar imenso prejuízo à ação penal. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo já haviam negado a liminar a Paulo Vieira de Souza. Ambas as decisões afirmaram não ter havido cerceamento de defesa, pois cabe à Justiça de primeiro grau analisar a relevância e a necessidade das provas pleiteadas pela defesa, mesmo o entendimento dessa força-tarefa, diz a nota. Tal decisão, caso não seja revertida, vai acarretar a prescrição dos crimes imputados a Paulo Vieira de Souza. Continua o comunicado. A medida atende única e exclusivamente às pretensões. As medidas atendem única. A medida atende única e exclusivamente às pretensões da defesa do réu, que já deixou transparecer que apostava na prescrição, conforme a imprensa registrou ano passado. Além dessa ação, Paulo Preto é réu na Lava Jato Paulista, sob acusação de ter fraudado licitações e participado de formação de cartel em obras do trecho sul do Rodoanel, no sistema viário metropolitano de São Paulo entre 2004 e 2015. Suspeito de ser operador do PSDB no estado, ele ainda é investigado de ter movimentado mais de, presta atenção, 100 milhões em contas no exterior. Pouquinha coisa. O inquérito que o STF, Supremo Tribunal Federal, remeteu no fim do ano passado para a primeira instância, trata da suspeita de cobranças de propinas para o PSDB na gestão José Serra, 2007-2011. Foi em documento juntado nessa investigação que se tornou público que Paulo Preto movimentou 35 milhões de francos suíços, atualmente 131 milhões de reais. Na Lava Jato, o ex-diretor é citado por 7 delatores que ele pediu a 10 empreiteiras que fizeram o trecho sul do Rodoanel um suborno equivalente a 0,75% de tudo que elas recebessem. O ex-diretor sempre negou que tivesse cometido qualquer irregularidade. Bom, gente, tá aqui a matéria. Vamos lá. Tá aqui a matéria. Gilmar Mendes concede aí dá uma decisão que retrocede o processo. Além de retroceder o processo, garante ao cara que ele vai ser literalmente, gente, livre de todas as acusações. Por quê? Porque o processo já estava no final. Negócio aí de 30 a 60 dias no máximo, a caneta ia comer. Mas aí Gilmar Mendes, o paladino dos criminosos, foi solicitado
pela defesa e, é claro, como sempre, ele apto, disposto, sempre pronto, ativo, foi lá e deu um retrocesso no processo. Levou o processo para a fase anterior, isso causando a certeza da prescrição do crime, tendo em vista que aí a defesa e o Paulo Preto estão felizes, porque sabem que vai ficar livre, vai pegar o nosso dinheiro e vai para uma praia qualquer aí, vai curtir à vontade rindo da nossa cara. E agradecendo a quem? A Gilmar Mendes. Sem contar, gente, que você viu aqui na matéria que a defesa desde o ano passado já vinha demonstrando que estava apostando nessa questão da prescrição. Então eu fico parando, eu paro para pensar, eu sei, Gilmar Mendes não é burro não, ele sabia que o processo corria esse risco de prescrever com essa decisão. Aí eu fico me perguntando qual a intenção dele em determinar, dar uma decisão para retroceder o andamento das coisas, sabendo que essa ação dele leva à impunidade, à prescrição do processo. Será que ele agiu com a intenção de justiça? Não, eu vou dar a oportunidade aqui para a defesa se pronunciar, produzir provas. Não, gente. O cara sabia, porque ele tem o conhecimento de quando aconteceu o crime e de em quanto tempo o crime ia prescrever. E ele sabia que retrocedendo o processo para a fase anterior, ele sabia o prazo que se aumentou, o tamanho do prazo que aumentaria. E ele sabia que esse prazo aumentaria o suficiente para prescrever o processo. Então vamos dizer que em sã consciência, deliberadamente, ele deu a liberdade ao criminoso. Na minha opinião, gente, o cara não está trabalhando a favor do Brasil. Você vê o STJ, o TRF3, os dois negaram, porque entenderam que estava tudo ok. Mas Gilmar Mendes não. Gilmar Mendes, além de atender o pedido da defesa, ainda deu ao cara o que ele queria: a impunidade. Esse é o nosso Gilmar Mendes. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você.